Você já conversou com alguém que ela desvaloriza as coisas que ela possui? Na maneira dela falar, muitas vezes ela comenta, eu tenho uma casinha, um carrinho, ou então ela diz assim, eu tenho uma terrinha. E assim nós notamos que não é por humildade, mas sim porque ela menospreza, ou seja, ela desvaloriza aquilo que ela possui. E também nós ouvimos, ou mesmo nós temos a cultura de murmurar do clima, de murmurar do trabalho que nós temos, do salário que nós ganhamos, dos preços de bens e serviços, enfim. São muitos motivos que nos levam a murmurar. E fique aqui comigo que nos próximos minutos eu vou falar como Deus me mostrou a maneira como Ele se sente quando nós murmuramos. Eu sou Isa Penha e como eu disse nesse vídeo, então eu vou mostrar para você que em uma oração Deus me fez entender quais são os sentimentos que Ele sente quando nós reclamamos daquilo que tudo é Ele que nos dá. Tudo que nós temos, o nosso dinheiro, a nossa casa, os nossos filhos, tudo é dom, tudo é graça de Deus. E eu vou primeiro contextualizar para você em que ocasião que Deus me fez entender isso. Eu tenho uma mãe que já está com 92 anos e ela está acamada já há mais de 2 anos. E além dessa debilidade física, ela desenvolveu demência. E se você não sabe, um dos sintomas da pessoa que tem demência é a não coerência no diálogo. A pessoa ela perde a capacidade de desenvolver um raciocínio lógico, de conversar com você acerca de coisas simples do dia a dia. E hoje, então, a única comunicação que a minha mãe tem conosco, os filhos ou as pessoas que cuidam dela, são frases repetitivas. Ela nem sabe pedir comida, ela não sabe pedir água. Raras as vezes ela consegue pedir água ou comida. E então, por exemplo, se nós vamos dar banho nela, banho de leito, porque ela não se levanta nem para o banho mais, e a água não está na temperatura que ela gosta, ela começa a falar, água fria, ou água quente, sempre repetindo. Se é alguma dor que ela sente no braço ou na perna, então ela começa, meu braço, meu braço. E é essa a comunicação que ela tem conosco. E em um dos momentos em que eu fui dar banho nela, ela estava muito falante naquele dia. E a maioria das palavras que ela falava eram palavras torpes, se é que você me entende. E em alto volume, muito alto. Coisa assim que a cuidadora e eu, nós não conseguíamos nem trocar palavras entre nós para pedir uma pomada ou um shampoo. É de tão alto que ela falava. E eu, da minha parte, falava, calma, rainha, já está terminando, é só um banho, fica tão tranquila, estamos cuidando da senhora. E ela não obedecia aos meus comandos. Por quê? Porque a mente dela também é incapaz de obedecer a comandos simples, como, olha, fala mais baixo, ou vamos nos virar para cá. Ela não obedece mais esses comandos devido já ao avanço da demência. E então eu falava constantemente aquilo com ela e ela não obedecia. E eu comecei a ficar chateada, eu comecei a ficar cansada, eu comecei a querer que aquele momento terminasse rapidamente. E assim, até irada eu me senti em certo momento. E naquela noite, quando eu fui fazer as minhas orações, eu clamei a Deus por ajuda. Eu disse, Deus, eu não quero pecar contra o Senhor, eu não quero murmurar, eu não quero desonrar a minha mãe, falando alto com ela também, ou pedindo para que ela fique quieta. Eu queria passar por aqueles momentos, porque eu sei que muitos momentos, e eu sabia naquela ocasião também, que muitos momentos aconteceriam como aquele novamente. E a minha oração naquele dia foi para que Deus me ajudasse a passar por aquelas situações sem me chatear. E fiz a oração e chorei e clamei pela ajuda de Deus e fui dormir. E as pessoas que me seguem aqui sabem que eu tenho uma rotina de me levantar muito cedo. Eu me levanto cedo demais, eu durmo cedo demais e também eu tenho vários cachorros na minha casa.
E eu dormi com aquela oração e na madrugada eu acordei para fazer o meu devocional, fazer as minhas orações. E quando eu fui abrir a porta da sala para uma das minhas cachorras que ficam para fora entrar e as que estão dentro de casa sair para poder ir na graminha, se aliviar, a hora que eu coloquei a mão no trinco, na maçaneta da porta, um pensamento perpassou a minha mente de forma que não deu para eu ignorar. Aquele pensamento foi muito forte e dizia assim: é assim que eu me sinto quando você murmura. E em milésimos de segundo eu pensei, não, o que está acontecendo? E de novo aquele pensamento perpassou a minha mente. É assim que eu me sinto quando você murmura. E em um segundo eu me lembrei da oração que eu tinha feito na véspera, pedindo a Deus por ajuda para eu passar por aqueles momentos com a minha mãe sem pecar. E Ele me fez entender que aqueles sentimentos que eu tenho quando eu estou com ela, é os sentimentos que Ele tem quando eu murmuro. Então eu relacionei as falas da minha mãe, por estar com demência, ela repetir, e ela não obedecer aos comandos que nós falamos para que ela se tranquilize, para que ela se acalme. Eu relacionei esses momentos, essas falas da minha mãe com as murmurações que nós temos no dia a dia. E eu relacionei os meus sentimentos que eu tenho diante dessas situações com o que Deus queria me comunicar naquele momento, como Ele se sente quando nós murmuramos. E eu posso te garantir que os sentimentos não são bons. O que será que a Bíblia fala acerca de murmurar? Em Números, o capítulo 14, versículo 29, no contexto em que o povo estava saindo do Egito na travessia no deserto, o povo ele murmurou de Deus. Eles falavam que eles sentiam falta das cebolas do Egito, eles reclamaram de que aquela comida, que era o maná, que Deus provia para eles todos os dias, Deus provia o maná de manhã e à tarde. Eu estou num parque aqui, tem umas crianças passando por aqui, me fizeram um coraçãozinho, que lindo. E quando esse povo estava passando ali pelo deserto, eles murmuravam da comida, murmuravam do ambiente, e Deus disse a Moisés assim: cairão neste deserto os cadáveres de todos os que se queixaram de mim. E se não fosse por Moisés ter intercedido a Deus por aquele povo, Deus os teria fulminado ali mesmo no deserto. Mas mesmo assim Deus se sentiu irado com aquela murmuração e Ele não permitiu que aquela geração adentrasse a terra prometida. Somente 2 pessoas receberam a terra prometida como herança, que foram Josué e Calebe. Os demais todos pereceram no deserto por conta da murmuração. E a Bíblia fala mais ainda. Em Romanos, no capítulo 9, versículo 20, Paulo vai dizer assim: quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Quantas vezes nós nos vemos questionando a Deus? Por que Deus deixou que isso acontecesse? Por que Deus permite as guerras? Por que Deus permita, eu vi crianças aqui agora, por que Deus permita que crianças tenham doenças? Nós precisamos confiar que toda a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Isso também está em Romanos, só que daí no capítulo 12, 2. Toda a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, por trás de todo o acontecimento, há um propósito de Deus. E eu vejo claramente que por trás da doença da minha mãe, por trás da cama da minha mãe, há um propósito, que provavelmente é o quebrantamento do coração dos filhos, o meu quebrantamento, que estou ali mais presente todos os dias. Então eu vejo um propósito. E é tão impressionante que a minha mãe, ela era uma pessoa muito inquieta. Eu trouxe uma colinha. É uma pessoa muito inquieta. E ali na cama ela não reclama de dor, exceto esses momentos, mas é mais por medo do desconhecido, que para ela todo banho é algo desconhecido.
Então, mas ela não reclama de dores e a impressão que se dá é que um bálsamo de Deus está agindo sobre ela, que faz com que ela fique ali passando por essa fase que ela precisa passar e que provavelmente nós filhos também podemos passar, precisamos passar. E retomando então a lição que Deus me deu naquela madrugada, a lição que eu tirei daquilo foi que todas as vezes que eu murmuro, Deus se chateia comigo, Deus se sente ignorado, que é o sentimento que eu tenho quando eu estou pedindo para que a minha mãe se acalme. Ela me ignora, né, por conta da demência, ela não obedece aos meus comandos. E esses sentimentos estão em Deus. Ai, mas você pode dizer, Isa, só faltava isso, agora você estar se igualando a Deus. Não, não estou me igualando a Deus. Deus tem os seus próprios atributos. Deus tem atributos inumeráveis. Porém, uma coisa que nós não podemos nos esquecer é que Jesus esteve encarnado. Jesus veio como Deus e como homem. Então, ele sabe exatamente o que o homem sente. E por isso Deus pôde me dar esse ensinamento naquela madrugada acerca da murmuração. E eu digo a você que o murmurar é um pecado. O murmurar é uma afronta a Deus, porque no momento em que nós murmuramos, nós estamos comunicando a Deus que nós estamos insatisfeitos com aquilo que Ele tem nos dado, que nós estamos insatisfeitos com aquilo que Ele tem provido para cada um de nós. E a mensagem que eu quero deixar aqui desse vídeo é exatamente essa. Qual foi então a minha atitude, a minha postura depois desse dia que Deus me deu esse ensinamento? Todas as vezes que eu estou diante da minha mãe, que ela está repetindo essas palavras, essas frases, claro que são palavras torpes, eu a repreendo, eu a convido para orar, mas se são reclamações de dor ou da água, alguma coisa que ela não para de falar, eu me lembro assim, o meu Deus já teve muita paciência comigo e ainda está tendo. E eu preciso também ser a imagem e semelhança dele nesse momento e ter paciência com a minha mãe. E amar e cuidar. E é isso que Deus faz por cada um de nós. Ele nos ama, Ele cuida de cada um de nós, embora nós murmuremos e nós reclamemos constantemente das coisas que Ele nos provê todos os dias. E eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida. E se foi conteúdo edificante, eu vou pedir para você curtir, compartilhar e comentar aqui nesse vídeo para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e possa entregar para mais pessoas. Um beijo para você e até o próximo vídeo. Tchau!